Se você, assim como nós, faz parte da bolha gamer, com certeza já deve ter esbarrado em algo relacionado a esse jogo. Famoso por ter sido desenvolvido por 33 pessoas e um cachorro, Clair Obscur Expedition 33 é uma produção francesa que aborda o luto de uma forma artística. Na trama, um grupo de expedicionários tem como objetivo acabar com o ciclo de uma entidade mística chamada Artífice, que a cada ano pinta um número em um monolito. E todas as pessoas daquela idade morrem através do Gummidge, em um efeito que lembra bastante a maneira como os heróis desaparecem em Vingadores Guerra Infinita. Além da ousadia no design dos personagens, Clair Obscur impressiona pelos cenários e o level design te transporta para dentro de uma pintura de Claude Monet ou Pierre Auguste Renoir, trazendo ao jogador a reflexão de até onde é saudável lidar com luto. Have you tried throwing with your other arm instead? If you could hit the paintress directly, that would actually be useful. You know, hobbies don't always have to be useful. I'm enjoying the uselessness of today and readying my usefulness for tomorrow. And soon, we'll get to do a lot more than throw rocks. A história começou em 2019, quando Guillaume Roche deu vida ao projeto pessoal chamado We Lost, já trazendo linha do combate em turnos que marcaria seu futuro trabalho. O nome Sandfall, que inicialmente batizava apenas o protótipo dentro da Real, acabou crescendo junto com o estúdio, ao lado do programador Tom Guillaume, responsável pelas mecânicas de combate em turno reativo, que combina combate e defesa em tempo real de maneira cinemática. Nasce então a Sandfall Interactive, estúdio formado por 33 pessoas, vem entregar esse ano um indie capaz de rivalizar com produções AAA, surgindo como uma das grandes surpresas do ano e sério candidato ao prêmio do Game of the Year de 2025. A arte de Expedition 33 se desenvolve no universo Dark Fantasy, que incorpora elementos steampunk, que é um subgênero artístico que reimagina tecnologias do século XIX de forma retrofuturista, com ferramentas, veículos e máquinas que lembram cyberpunk, só que sem o 2077. O jogo também traz influências da Belle Époque, que é um período anterior à Primeira Guerra Mundial em que as potências ocidentais viviam um cenário de paz e otimismo. Para a França, esse momento foi marcante. As cidades se modernizaram com eletricidade e metrô, enquanto a cultura florescia em uma verdadeira era de ouro, revelando artistas como Monet e Renoir. Vale destacar ainda a construção da Torre Eiffel, que é presente no jogo, que é erguida nesse período entre 1871 e 1914. O jogo é baseado em 3 pilares, sendo eles uma história com grande profundidade emocional, gameplay que se baseia nos clássicos reutilizando certos aspectos e até inovando, e um mundo completamente original e artístico. Durante a gameplay, foi imediatamente conquistada pela direção artística e pela trilha sonora. Sobre essa última, é interessante notar que ela não se limita a um único gênero, mas transita com a liberdade, que amplia a experiência imersiva. Uma das pessoas essenciais para o desenvolvimento do roteiro e da narrativa foi Jennifer Svedbergian, que contribuiu para moldar a história e desenvolver a narração, junto com os personagens e o mundo. Diferente de outras tramas, Clair Obscur não apresenta uma simples narrativa de herói contra vilão, mas mostra como a arte e a criatividade, até mesmo em aspectos morais, ajudam as pessoas a lidar com o luto. Jennifer participou de uma simulação da NASA como astronauta análoga, onde fez parte de uma equipe em uma missão fictícia a um asteroide. A experiência mostrou como pessoas de diferentes formações e habilidades são importantes em uma expedição, não apenas soldados, mas também profissionais como engenheiros, agricultores ou cientistas. Inspirada por isso, ela levou a ideia para Clair Obscur, criando um grupo diverso em que cada personagem tem papel essencial além do combate. Falando sobre os personagens, é interessante notar que, embora a expedição tenha um objetivo em comum, que é derrotar a Artífice, cada integrante carrega suas próprias motivações e perspectivas. Gustav e Lune estão profundamente comprometidos com a missão, mas de formas diferentes. Gustav demonstra um peso emocional maior em relação aos companheiros, valorizando os laços que os unem. Já Lune, apesar de se importar, prefere abordar as questões de maneira lógica, mesmo que isso signifique adiar objetivos a curto prazo. Essa diferença vai ficar clara pra gente em uma cena do jogo, quando eles discutem se deve procurar Meiela imediatamente ou se reagrupar com o resto da equipe. Quando um de nós cai, nós devemos continuar. É, eu sei. Quando um cai. Quando um cai. Não se. Quando. Sabíamos que nem todo mundo ia sobreviver, mas nós continuamos. Enquanto pelo menos um de nós estiver de pé, nós continuamos lutando. O game foi desenvolvido dentro da Unreal 5. A maior parte dos jogos de hoje em dia vem se desenvolvida dentro dessa engine.
jogos como Black Myth Wukong e até mesmo Remastered de Oblivion, e mostrando todo o potencial da engine. O motivo da escolha do motor gráfico, segundo Tom Guerra, foi pelo fato da agilidade e facilidade que ele dá ao desenvolvedor indie. Então, ferramentas que vamos ver dentro desse vídeo, como por exemplo Sequencer, Blueprint e o MetaHuman, através da engine da Epic Games, faz com que seja possível criar games de maneira acessível e dinâmica. O Sequencer foi utilizado para criar cinematics em tempo real. Através dele é possível projetar cenas de maneira que favoreça a narrativa, manipular a movimentação e o posicionamento da câmera, e até editar de forma semelhante a um editor de vídeo tradicional. Em Expedition, o Sequencer foi utilizado nas cinematics in-game. Toda vez que a Lune, por exemplo, usa uma habilidade, a animação e os efeitos resultantes foram planejados por meio desse sistema, garantindo o impacto visual que vemos na versão final do jogo. O Blueprint Visual Scripting é um sistema de criação de jogabilidade baseado em nós. Pensa assim, imagina que você está fazendo uma programação, só que ao invés de digitar linhas de código, você está conectando blocos. Seria mais ou menos isso, que você está conectando nós. Então, através dele é possível criar condições, ações e variáveis, construindo a lógica do jogo sem precisar escrever algum código. Esse recurso foi essencial durante o início do desenvolvimento, quando o time ainda era bem pequeno. Ele permitiu criar mecânicas, eventos e interações de forma rápida e acessível, sem depender apenas da linguagem de programação da UE5. A Unreal ainda promove o uso do Blueprint justamente para democratizar o desenvolvimento de jogos. A Unreal também desempenha um papel essencial na captura de movimento e expressões faciais graças ao MetaHuman, poderoso framework da Epic Games. O MetaHuman é uma ferramenta baseada em navegador que permite criar personagens humanos extremamente realistas, ajustando a estrutura óssea, pele, cabelo, olhos e roupas. Os modelos já vêm totalmente prontos para animação. I'm here. I know. I know. O MetaHuman Animator captura a performance facial de uma pessoa real, com iPhone ou equipamento profissional, e transfere a situação diretamente para o personagem digital. Cada sorriso, piscada, expressão é reproduzido com fidelidade, sem a necessidade de um estúdio altamente equipado, e sendo mais acessível para estúdios indies tomarem a iniciativa. No caso de Expedition 33, essa tecnologia deu vida aos personagens. Maxence Cazorla realizou a captura de movimento de Gustave e Verso, enquanto as vozes, respectivamente, por Charlie Cox, Demolidor, e Ben Starr, do Clive Hostfield de Final Fantasy XVI. Em jogos mundo aberto como Witcher ou Skyrim, os desenvolvedores antigamente precisavam dividir o mapa manualmente em subníveis menores. Então, subnível de floresta, vilarejo, castelo, usando o sistema de level streaming. Esse método era conhecido por ser um pouco demorado e também gerar conflito entre a equipe de desenvolvimento. Já com o Partition da Epic, tudo mudou. O mapa agora é um nível contínuo, que a engine divide automaticamente em uma grade invisível de células. As células então vão ser carregadas e descartadas dinamicamente conforme a posição do jogador, sem a necessidade de configuração manual. Isso trouxe grandes avanços. Vários desenvolvedores podem trabalhar simultaneamente no mesmo mundo, é possível visualizar o mapa inteiro em contexto e o streaming automático, baseado na distância do jogador, como dito anteriormente. O resultado disso é um mundo aberto vasto, fluido e vivo.
Dentro do mapa de Expedition nos encontramos em um mundo que funciona muito bem e a nossa montaria, ou ESC, nos possibilita acessarmos áreas através do mar ou do voo, possibilitando interações com diversos itens dentro do mapa de mais de uma forma. Na Unreal 4, a iluminação dependia de light maps pré-calculados e do Ray Tracing Global Illumination, que dava bons resultados, mas pesava no desempenho. Com o Lumen na Unreal 5, tudo acontece de forma dinâmica. A luz reflete e se espalha em tempo real, sem pré-processamento, gerando cenas reativas e realistas mesmo em mundos grandes e detalhados. Ele também usa o sistema híbrido. Se o hardware permitir, o Lumen faz Ray Tracing via GPU, ou seja, placa de vídeo, mas também pode trabalhar via software, usando Signed Distance Fields, ou SDF, uma técnica que calcula a distância de cada ponto até a superfície mais próxima, simulando luz e reflexo rapidamente. Assim, ele se adapta ao hardware, equilibrando qualidade visual e performance. Outro destaque também da Unreal 5 é o Nanite, que revolucionou a forma de renderizar modelos 3D. Antes, os desenvolvedores precisavam reduzir manualmente o número de polígonos, para não comprometer a performance. O Nanite, por outro lado, faz isso automaticamente, ajustando o nível de detalhe conforme a distância da câmera. Com isso é possível usar modelos ultra detalhados como escultura do ZBrush ou varreduras 3D sem perda perceptível de desempenho. Em conjunto com o Lumen, o Nanite garante que geometria e iluminação atinjam um nível cinematográfico mantendo tudo em tempo real. Mesmo nesse grande arsenal tecnológico que nós temos, é comum observarmos problemas de otimização de jogos atuais, o que levanta a questão: será que se trata de uma limitação do próprio motor ou da forma que ele vem sendo utilizado? Vale lembrar também que a Unreal 5 ainda é relativamente recente se comparado ao longo período de mercado e desenvolvimento da sua antecessora, a Unreal 4. Expedition 33 é um jogo muito bem polido, um verdadeiro exemplo dentro do cenário atual da indústria de games. Ainda assim, seja por conta da engine ou não, apresenta alguns problemas ocasionais de desempenho. Sinceramente, meus problemas de desempenho foram bem atípicos, sendo o stutter aqui, uma textura não carregando no tempo certo ali, o tipo de problema de desempenho que eu normalmente consigo ignorar, ainda mais pelo fato de serem realmente atípicos. No entanto, dando mais uma pesquisada, vi que de fato existem problemas assim em até computadores mais poderosos que o meu, levando atenção ao questionamento que fiz anteriormente, ainda mais por serem problemas já conhecidos em jogos feitos nessa engine. Eu me sinto mal falando que existe algo que não gosto nesse jogo. Sinceramente, eu sinto que ele é aquele amigo que não tem como você odiar, mas pelo bem jornalístico desse canal, eu preciso dizer que eu odiei a escolha de limitar as cutscenes em 30 FPS. Não sei se foi uma escolha para deixar mais cinemático ou algo assim, mas fica aí meus reais de crítica construtiva. De qualquer maneira, baseado no histórico de games feitos na UE5, esse é o jogo que menos demonstrou problema de desempenho. O jogo tende a apresentar queda de FPS ao carregar novas partículas, efeitos e durante a compilação de sombras. Uma medida que me ajudou a minimizar esse problema foi limitar o FPS, seja manualmente ou usando VSync. Joguei com limite de 60 FPS. E notei que com essa configuração, os problemas ficaram muito menos frequentes. Outra solução também é manter os drivers da placa de vídeo sempre atualizados. Agora você me conta, você gostou de Clair Obscur Expedition 33? Você acha que é um forte concorrente pro GOT desse ano? Ou você acha que seria outro game? Deixa nos comentários a sua opinião ou dúvidas sobre algum recurso que comentei aqui no vídeo. I realize you guys have been sitting here for over 3 hours, but I still have some time credits from last year to cash in. So it turns out that not only will I be the one who will know as first which game wins tonight, but I actually also know which game is going to win next year, the year after, and the year after. Now, how do I know this? Well, an oracle told me. She said, change is coming. It's a modern oracle, so they made me sign an NDA, but I trust all of you. I know you can keep a secret, you will never leak it. The oracle told me that the game of the year 2025 was going to be made by a studio who found the formula to make it up here on stage. It's stupidly simple, but somehow it keeps on getting lost. Studio made their game because they wanted to make a game that they wanted to play themselves. They created it because it hadn't been created before. They didn't make it to increase market share. They didn't make it to serve as a brand. They didn't have to meet arbitrary sales targets or fear being laid off if they didn't meet those targets. And furthermore, the people in charge forbade them from cramming the game with anything whose only purpose was to increase revenue and didn't serve the game design. They didn't treat their developers like numbers on a spreadsheet. They didn't treat their players as users to exploit. And they didn't make decisions they knew were short-sighted and function of a bonus or politics. They knew that if you put the game and the team first, the revenue will follow. They were driven by idealism and wanted players to have fun. And they realized that if the developers didn't have fun, nobody was going to have any fun. They understood the value of respect, that if they treated their developers and players well, those same developers and players would forgive them when things didn't go as planned. But above all, they cared about their game because they loved games.